Cara, faz um tempo que eu não ligo a câmera e gravo um vídeo. Oi, meus lindos, como é que vocês estão? Morena tá viva! Eu estou muito que bem, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque hoje, no caso, esse vídeo é um vídeo muito especial. É um vídeo que eu vou conversar um pouco com vocês de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais diferente do que normalmente eu costumo trazer aqui pro canal. A gente sempre reage muito às coisas aqui, né? A gente sempre costuma se divertir muito e eu adoro isso. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gostei de trazer, a diversão, é algo mais descontraído, mas eu também gosto muito de trazer coisas profundas, porque eu também sou feito disso, né? Então acho que a gente tem que trazer o que a gente tem dentro da gente, sabe? Bom, então, eu acho que vocês perceberam, né, que eu passei basicamente, eu acho que quase 6 meses sem postar um vídeo aqui. E, obviamente, tem muito motivo, né? Eu acho que o último vídeo que a gente postou aqui foi o react do Virgin, da Lorde, então faz um bom tempo, né? E eu não sumi por falta de vontade não, tá? Eu sumi basicamente porque minha vida tava um caos, assim. Eu realmente não tinha tempo nenhum pra conseguir lidar com o canal e nem nada relacionado a isso. Eu também parei na Twitch, né? E todo mundo que me acompanha na Twitch ficou sentindo muita falta, né? Então, tipo assim, foi realmente uma coisa total. Esse último ano, né, 2025, foi realmente um ano muito cheio pra mim. Novas experiências, né, a faculdade, tive muitas mudanças, né, e realmente muitas expectativas também. Então foi um ano que eu sabia que eu não ia conseguir lidar com o canal da mesma maneira que eu lidei nos outros anos, né. Que do mesmo jeito eu ainda, tipo assim, pra mim, eu sempre achei que eu não lidava da maneira que eu deveria. Porque eu sempre, obviamente, eu sempre postei menos, né, eu nunca fui de postar, tipo assim, toda semana. Ou às vezes tinha mês que eu nem postava, né. Às vezes eu postava 3 vídeos no mês, às vezes eu postava 5, às vezes eu postava nenhum. Só, e, tipo assim, eu era bem instável, porque basicamente eu sou meio assim, eu sou meio instável. Eu tenho momentos de criatividade, eu tenho momentos de conseguir estar querendo falar com a câmera, eu tenho momentos de querer gravar, querer não gravar, então, e acabou que, tipo assim, acho que na época eu me sentia muito mal por não conseguir lidar da maneira que eu queria, porque realmente eu sentia que eu tava, tipo, sabe, eu não tava conseguindo dar meu máximo naquilo, só que não era mais isso, era mais porque realmente eu tenho um tempo e eu tenho que meio que respeitar isso, né. E ano passado, né, eu entrei pra faculdade e foi super puxado pra mim, principalmente no segundo semestre. No primeiro semestre eu ainda tava conseguindo fazer algumas coisas, tanto que eu postei o vídeo, né, mas foi super complicado, porque é uma adaptação nova, eu tinha muitas coisas pra conhecer, eu realmente, normalmente, eu me dou o máximo nos trabalhos, né, que eu faço faculdade, e eu fiz trabalhos maravilhosos, e obviamente eu sempre quis investir na minha área profissional, porque eu sempre tive um sonho de realmente, tipo assim, conseguir encontrar algo que eu realmente gostasse, e eu conseguisse trabalhar, né, e conseguir monetizar isso, né, então é tipo, bem nessa pegada, né, o YouTube é uma forma disso, né, eu consegui, né, e tudo mais, o canal é monetizado, só que eu não consigo postar muito justamente porque eu tenho muitas coisas na minha vida, né, então justamente no meio de tudo isso, eu percebi que a minha vida, ela não é organizada, e no fim, viver não é organizado, sabe? Eu fiquei confuso muitas vezes, né, porque justamente viver é confuso, é intenso, é caótico, e tipo assim, a faculdade foi perfeita pra me dar um estalo, sabe? Porque eu sempre tive essa obsessão numa vida muito idealizada, numa vida muito perfeita, sabe? E no fim das contas eu percebi que não é assim que funciona e que eu nunca vou ver uma vida assim. Então agora eu tô no processo bem de autoconhecimento pra conseguir entender que a minha vida ela vai ser caótica muitas vezes, a minha vida ela vai ser instável, eu vou estar triste, eu vou estar feliz, eu não vou estar em paz, eu vou estar agoniado, eu vou estar chorando. Então, tipo assim, várias vezes eu vou estar assim. É sobre exatamente isso, sabe? É sobre eu não conseguir dar conta. Entende? E realmente, talvez, viver seja exatamente isso. Sobre não se dar conta. Não dar conta de viver. Bom, nesse vídeo, além de dar oi, eu queria falar sobre várias coisas com vocês e trazer um assunto que vem me batendo na cabeça faz um bom tempo. Eu acho que a gente vive numa época onde tudo é bem acelerado e que tudo é muito dispositivo, né? Então a gente consegue ter acesso a muitas coisas e realmente a pressa é uma coisa que eu nunca consegui trabalhar muito bem. Obviamente, eu vou ter que lidar com isso muitas vezes até no trabalho, outras coisas assim. E eu tô no processo pra conseguir desenvolver melhor isso, mas eu sinto que tem coisas que a gente tem que conseguir medir e equilibrar de maneira boa, sabe? E obviamente, na internet, o pessoal, eu vejo as pessoas postando e eu fico, meu Deus, como é que elas conseguiram fazer isso tão rápido? Porque eu não consigo, sabe? Eu simplesmente não consigo fazer isso. Eu fico realmente invejando muito. Eu realmente tenho muita inveja de quem consegue postar vídeo muito rápido, ou eu tenho que me forçar, tipo assim, eu preciso fazer um esforço muito grande que me esgota, tipo assim, por uma semana inteira, literalmente. É pesado. É por isso que muitas vezes eu sinto que eu trabalho, às vezes, melhor em pressão do que quando eu tô mais, sabe, só, porque a pressão me ajuda a conseguir
saber melhor como lidar com as situações, né? Porque realmente eu tenho eu acredito que até eu consegui desenvolver realmente na faculdade muito isso, e agora eu consigo fazer as coisas bem mais rápido do que eu fazia antes, né? Então, mas ao mesmo tempo tentando aprender e respeitar o meu tempo, porque eu tenho limites, sabe? Eu acho que esse último ano eu consegui entender muito mais os meus limites, entender em que momento eu devo parar, em que momento eu devo continuar. Basicamente, a vida não acompanha o ritmo de todo mundo, e basicamente a vida não acompanha o ritmo que a gente vê na internet, sabe? A internet é um mundo à parte, e eu tive que quebrar muito isso, sabe? Tipo, e ver o quanto as coisas são muito montadas, as coisas são muito... Às vezes pode até ser real, mas existem muitos contextos por trás da vida daquela pessoa, da trajetória. Então, cada pessoa tem suas coisas e eu acho importante a gente abraçar as nossas peculiaridades. E nesse meio tempo de reflexão, eu percebi o quão é muito pesado, o quanto é imposto pra cima da gente, que a gente deve decidir coisas muito difíceis em muito pouco tempo, né? Eu particularmente tive o privilégio de ter um ano sabático, então eu consegui pensar mais no que eu queria fazer, pensar mais no que eu queria investir na minha vida. E, obviamente, nesse meu tempo, o canal foi justamente uma área que eu meio que me encontrei, né? Então, eu tinha acabado o ensino médio, e aí eu já tinha feito Enem e tudo mais. Eu quase tinha passado no curso que eu queria, eu tentei de novo. Só que eu percebi, pesquisando mais, que eu não queria fazer esse curso. Ainda bem que eu não consegui passar, porque realmente foi quase mesmo. E o canal foi uma resposta a isso. Foi uma resposta de expressão, pra eu conseguir saber o que realmente eu queria fazer, qual era as coisas que eu queria experimentar pra mim. E até hoje eu sinto que eu não tenho 100% de certeza, mas eu consegui ter um caminho, sabe? Uma direção. E é sobre isso. E tipo assim, isso faz o quê? 3 anos, 2? E eu ainda não tenho 100% de certeza, sabe? E tá tudo bem. Eu não tenho que ter certeza disso agora. Muitas vezes as pessoas nem têm certeza. Eu acho que é muito isso que eu quero trazer, sabe? Sobre essa ampliedade, né? E esse caos que é normal. E o que eu achei mais interessante é que antes de eu entrar na faculdade, parecia que eu tava transformando isso aqui numa coisa que eu precisava me provar a todo momento, sabe? Que eu precisava, tipo assim, cada vez mais fazer o melhor trabalho, fazer, tipo assim, me entregar ao máximo, né? Tipo assim, de uma maneira muito exaustiva e que não tava me fazendo bem, né? E, obviamente, eu sou um pouco obcecado em dar o meu máximo e fazer a melhor coisa possível que eu posso, né? Porque eu realmente tenho isso de querer entregar a coisa máxima, mas o que é importante é justamente você entender qual o ponto, até que ponto você pode chegar em algo e conseguir equilibrar isso, né? E no fim do tempo, eu só sinto que parecia que eu tava correndo contra todo mundo, sabe? Como se eu estivesse correndo contra o tempo e não dando o meu espaço para conseguir refletir, conseguir evoluir e conseguir entender como realmente é a vida, sabe? Pra que eu quero continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo, sabe? E muito disso acontece porque a gente não para pra simplesmente refletir e entender. Porque as pessoas não permitem a gente fazer isso. Porque a sociedade, a cultura disso não permite a gente fazer isso, né? É importante parar e só refletir. Ou às vezes só parar e não fazer nada. E o ponto central que eu tô fazendo nesse vídeo é pra compartilhar com vocês a minha experiência de entender que o caos, a instabilidade, as incertezas, elas não são um erro, elas não são uma falha, mas sim parte do processo. E eu acho engraçado que muitas vezes eu pensava que isso poderia ser uma coisa muito minha, né? Porque eu sempre fui um tipo de pessoa que eu queria que tudo tivesse em paz, sabe? Que tudo tivesse alinhado, tudo tivesse assim, sabe? E isso me consumia muito e é uma coisa muito ruim, sabe? Isso acaba te corroendo por dentro. É, tipo, completamente exaustivo. E tipo assim, eu sinto que tudo isso atrapalha a eu fazer as coisas com intenção. E simplesmente... Sabe quando você tá fazendo algo, ou está falando com alguém, ou está vivendo algo, e você realmente sente que você tá fazendo aquilo, e você tá presente, você tá sendo real ali. Você sente todos os seus sentimentos na flor da pele, sabe? Isso vale pra literalmente tudo. Enquanto você tá criando algo, quando você tá tendo relações, tipo assim, conversando com as pessoas, sabe? Tipo, escolhendo as coisas, fazendo, tipo assim, sabe? E é importante sair desse automático, conseguir simplesmente sentir. Só que é assustador fazer isso, sabe? É assustador você realmente sentir a sua presença, sabe? Sentir o seu controle. No fim, eu senti que isso é muito o que me fez bem. Eu não tô falando que isso vai fazer bem pra você, tá? Porque cada pessoa tem suas questões e você tem que entender o que é bom pra você, basicamente. E eu acho que é nesses momentos que eu penso que talvez o caos não seja o problema, mas sim eu tentar organizar e planejar uma vida que ainda tá crescendo e se formando. Tipo assim, eu tenho 20 anos, tipo, literalmente eu sou muito novo. E eu, na verdade, eu já venho fazendo isso há muito tempo na minha vida. Então, desde que eu tinha, sei lá, 18, 17 anos. Vocês entendem quão louco é isso? E eu sinto que parecia que eu tava só... Sabe quando você se sente que tá sendo controlado por si mesmo, mas não, na verdade, não é você mesmo, sabe? É só as coisas que falam
pra você ou as coisas automáticas que acontecem na vida, sabe? Tipo isso. E é libertador sentir que nem tudo precisa estar resolvido ou fazer sentido agora. A gente, né, nós seres humanos, a gente tem muito essa tendência a querer que as coisas façam realmente sentido e tenham um início, meio e fim, sabe? Só que muitas vezes não é isso, sabe? Nem tudo precisa estar resolvido, basicamente. E no fim, pra mim, é muito importante agora entender que, por exemplo, esses 6 meses que eu passei fora, eu não sumi, mas sim eu tava vivendo, eu tava aprendendo, eu tava me perdendo, sabe? Tipo assim, eu tava errando, eu tava me encontrando em outras coisas. E o que eu quero deixar de mensagem final pra esse vídeo é que eu não quero voltar aqui e prometer, porque eu sei que eu faço muitas promessas, né? E eu não quero voltar e prometer nada, eu quero voltar e me sentir confortável. Eu não quero prometer frequência perfeita, eu não quero constância impecável, porque não é assim que eu sou. Sabe? Isso foi muito importante, entender que eu não sou assim, que eu não sou toda essa bolinha perfeita de organização que eu criei na minha própria cabeça, sabe? Eu quero prometer só uma coisinha, realidade. Eu quero criar do jeito que eu me sinto, do jeito que eu sou. Então eu quero criar algo mais calmo, às vezes mais confuso, mais intenso, mais brincalhão, mais triste talvez. Vai que eu faço um vídeo aqui completamente melancólico, sabe? Tá tudo bem. Porque é justamente isso, gente. Viver, pra mim, é algo caótico e eu entendi que tá tudo bem ser assim, sabe? Como eu disse, eu acho que tudo depende da sua perspectiva de vida, tudo depende da sua vida, e tá tudo bem você ter, né, um pensamento ou alguma coisa diferente, né? Faz o que funciona pra você, né? E pra mim, isso tá me ajudando. E eu não posso esquecer e deixar de citar que eu consegui também ter muito suporte justamente porque eu tô há mais de 2 anos em terapia, então isso obviamente me ajuda muito e me ajuda muito a entender, né, esse meu processo, entender a mim mesmo, né, justamente ter esse autoconhecimento, né, isso é essencial, então sempre façam terapia, tá? É só um avisozinho pra não deixar passar despercebido. Bom, então pra finalizar esse vídeo de conversa com vocês, eu só queria falar que se você também tá se sentindo assim na sua vida, talvez perdido, ou talvez instável, ou como se não estivesse fazendo as coisas certas ou tudo mais, sei lá, qualquer coisa que seja bagunçada, confusa demais pra você esteja sentindo, só saiba que você tá vivendo. E simplesmente isso, não tenta rotular isso, não tenta colocar um status em você mesmo, sabe? Acho que é muito importante a gente não tentar, muitas vezes, dizer em que etapa de vida a gente tá, mas só simplesmente estamos numa etapa de vida, sabe? Acho que isso é importante. Mas eu quero também que vocês me digam como vocês estão. Então me conta aqui embaixo como é que vocês estão lidando com a vida, me diz como é que tá sendo. Eu sempre quis trazer um pouco mais de proximidade com vocês, comigo mesmo. E isso sempre foi muito importante pra mim, porque eu gosto de criar uma comunidade que nem na Twitch. Realmente eu sou muito próximo das pessoas lá na Twitch. E eu acabei criando uma conexão muito boa com o pessoal da Twitch, porque eu acabei, tipo, realmente muito mais intimidade. Eu consigo lá conversar com coisas muito mais profundas também. Quem me acompanha lá sabe como é que eu me comporto e como é que eu sou, né? Aqui os vídeos, obviamente, eles têm outra pegada, porque tá tudo bem, né? E, tipo, justamente eles têm essa pegada mais divertida, mais leve. E eu quero continuar com isso, obviamente, isso sou eu, ainda faz parte de mim. Mas eu também quero trazer vídeos assim, que podem ter uma pegada mais conversa, mais câmera, né, conversar com a câmera bem mais intimamente com vocês. A gente pode trazer traços mais diferentes nos vídeos, e eu acho que é sobre isso. Um beijo, e não se esqueçam de ficar ligado aqui no canal, tá, porque a gente tá entrando definitivamente numa nova era. Um beijo, gente, fiquem muito bem. Tchau, até a próxima.